Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário, estes minutinhos que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona para todos nós. Estamos aqui chegando no final de mais uma semana, por isso eu desejo a todos uma excelente sexta-feira, que possamos tecer o nosso dia com o nosso divino amigo Jesus, com muita paz, com muita serenidade. E hoje, como é o último dia da semana, é um dia propício para a gente refletir como foram os nossos dias, se a gente semeou boas sementes, o que a gente colheu, como foi a nossa conduta, os pensamentos que habitaram aqui em nós, como o nosso coração estava, para a gente ver se o que a gente está vivendo está em ressonância com o que está aqui na nossa alma, porque essa semana a gente conversou tanto sobre as aparências e o interior, que a gente tem que buscar ter ressonância, ter harmonia com a nossa conduta externa e o que está em nosso íntimo. Aliás, hoje a gente está encerrando uma passagem muito especial, que é a passagem que se encontra no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a verdadeira pureza, mãos não lavadas. Hoje nós estamos encerrando a reflexão dessa passagem, que contém 13 itens, e a cada dia aqui nós dedicamos a refletir um pedacinho dessa passagem para a gente buscar um entendimento melhor sobre o que é aquele momento de Jesus com os fariseus representa para todos nós. Lembremos aqui que o ápice, o momento que a gente mais focou dessa passagem foi aquele que Jesus vai ali jantar, comer na casa do fariseu e sentando-se à mesa, o fariseu fica indignado, questiona Jesus como que Cristo vai fazer a refeição sem ter lavado as mãos. E nesse momento Jesus vira-se para o fariseu e diz: fariseu, você está tão preocupado com o exterior do copo e do prato, mas o seu coração está cheio de rapina e maldade. Insensatos que sois, aquele que fez o exterior não fez também o interior? Então, nesse momento, essa foi uma reflexão que a gente trouxe aqui ontem, aliás, é um momento que Cristo vem nos ensinar que, olha, o que habita no interior é muito mais importante do que as aparências, do que o que se mostra exteriormente. E hoje a gente gostaria muito de trazer esse tópico de reflexão aqui, sobre as práticas exteriores, porque o item da nossa reflexão de hoje vai trazer para nós um trechinho muito importante que eu gostaria de destacar ele aqui para a gente abrir a nossa reflexão. O nosso evangelho ele vai nos dizer o seguinte, olha, como era mais fácil observar os atos exteriores do que se reformar moralmente, os homens se iludiram e se acreditaram quites para com Deus. É exatamente isso. Naquela época, naqueles tempos, os fariseus e outros povos acreditavam que apenas praticando os atos externos, eles estariam quites para com Deus. Que a salvação do espírito deles estaria ali resolvida, apenas fazendo os atos externos, se esquecendo do interior. É exatamente o ensino que Jesus traz ao fariseu, dizendo: olha, fariseu, está tão preocupado observando se eu lavei as mãos ou não, observando o exterior do copo e do prato, mas já parou para olhar o que tem no seu coração? E os fariseus, gente, vamos só rememorar aqui, inclusive lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, vem nos explicar quem são os fariseus. Eles eram povos que se preocupavam apenas com a aparência, apenas com mostrar algo que eles não eram. Eles eram conhecedores, sim, das escrituras, eles sabiam das leis divinas, mas eles não se preocupavam em praticá-las. Apenas mostravam que praticavam, mas não as viviam. E naquela época, eles enganavam os povos, por isso que eles eram tão respeitados por ali naquela região, porque eles se passavam como santos, digamos assim, como seres puros, evoluídos, porque conheciam as leis, porque falavam das leis divinas, mas eles não as praticavam, eles não as viviam. Por isso que Jesus pontua isso de uma forma muito
muito firme lá na casa do fariseu. E aqui nos diz, olha, os fariseus e aqueles povos estavam tão preocupados com o exterior, com a aparência, achando que a salvação viria apenas pelas condutas externas, mas não. A salvação do nosso espírito, o progresso, a nossa evolução vem de acordo com o que habita no nosso coração. E continuando aqui, o nosso evangelho nos diz o seguinte, olha, ocorreu o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser colocada em segundo plano, o que fez muitos cristãos quererem, a exemplo dos antigos judeus, a sua salvação mais assegurada pelos atos exteriores do que pela moral. E aqui traz pra gente para a atualidade. Vamos puxar para a atualidade. Realmente, esse trecho aqui nos esclarece o seguinte, olha, muitas vezes a gente tem uma crença, a gente tem uma doutrina, a gente está ligado a uma religião e muitas vezes a gente coloca de lado a moral do Cristo, o ministério de amor de Jesus, as palavras do nosso divino amigo e começa a se preocupar apenas em viver o exterior que aquela crença, que aquela doutrina ou com aquela religião impõe. É isso que o nosso evangelho nos diz. Às vezes a gente está tão preocupado com os atos exteriores dentro de uma religião, de uma crença, a religião que for, gente. Às vezes a gente está tão preocupado com os atos exteriores, em mostrar que a gente está fazendo, que a gente está praticando, que a gente se esquece de viver a moral que essa religião, a moral que Jesus nos convida. E hoje, isso serve para todas as religiões, mas hoje eu quero puxar aqui, para a gente se atentar, mas hoje eu quero puxar aqui para a nossa crença, para a nossa doutrina, para o Espiritismo. Hoje eu quero falar para a gente, para mim, para cada um que está ouvindo aqui, que somos espíritas, que somos cristãos. Quantas vezes nós, às vezes, nos importamos apenas com o externo que a doutrina espírita nos convida e nos esquecemos da conduta moral? Vou dar um exemplo aqui pra gente, para entendermos melhor. Olha, do que vale a gente estar ali frequentando a palestra só para mostrar só para aparentar que estamos frequentando uma palestra, mas naquele momento o nosso coração está longe ali daquelas palavras que estão sendo compartilhadas. O nosso coração está fechado para ouvir aquele conhecimento, aquele ensino. A gente não tem humildade para se abrir, para aprender com aquele palestrante, com aquele orador que está ali compartilhando algo com a gente. Ou seja, estamos mais preocupados com as práticas externas de estar ali numa palestra do que estar moralmente ali aberto para aprender. Um outro exemplo para a gente, espíritas, cristãos, para a gente pensar aí hoje, quantas vezes a gente acha que ser trabalhador espírita é só cumprir aquela carga horária ali dentro da casa espírita e tá ótimo e tá bom, eu cumpro minha carga horária ali, quando eu saio se esquece de tudo. Se esquece que serve a Jesus. Gente, isso aqui é muito importante pra gente refletir. Trabalhar numa casa espírita é trabalhar para Jesus. Trabalhar no espiritismo é servir a Deus, é servir a Jesus. E a gente não serve a Jesus só naquela horinha lá do trabalho dentro da casa espírita. A gente tem que servir Jesus a todo momento do nosso dia. A gente tem que manter comunhão com Deus, não é só dentro da casa espírita, é no nosso lar, é na nossa vida, é a cada segundo do nosso dia. Por isso eu digo para mim e para todos que estão aqui. Quando a gente está ali disposto a servir, a cooperar dentro de uma casa espírita, a gente tem que ter consciência que servir ali dentro é o básico, gente. Mas quando a gente sai dali, nós temos que nos esforçar também. A gente tem que entrar em comunhão com Deus. A gente também tem que se atentar à nossa conduta fora. A gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que estudar, a gente também tem que se dedicar.
Ser trabalhador espírita não é se dedicar apenas ao momento que está dentro de uma casa espírita. É se dedicar a Jesus, é se dedicar à doutrina a cada segundo do dia. É buscar se aprimorar, porque quanto mais a gente vai evoluindo, quanto mais a gente vai buscando aperfeiçoamento, mais a gente consegue doar aos nossos irmãos enquanto a gente estiver lá no trabalho, dentro da casa espírita. Por isso, queridos amigos e amigas, o ensino que eu mais quero compartilhar com todos vocês aqui hoje, e esse ensino eu também vou acolher para mim também. A gente tem que se preocupar com o interior. Não vamos estar dentro de uma crença, dentro de uma doutrina e acabar colocando de lado a moral de Jesus, como os antigos fizeram, que é narrado aqui pra gente. Mas vamos perceber que o interior é muito mais importante que o exterior. Que a gente tem que buscar a nossa reforma íntima, a gente tem que buscar o nosso aperfeiçoamento. Nós ainda não somos perfeitos, nós ainda estamos longe ainda dessa purificação plena, essa purificação que Jesus nos convida. Mas a gente precisa se esforçar, a gente precisa se dedicar aos estudos, fazer as nossas orações, ter comunhão com Deus. A gente tem que buscar todos os instrumentos que podem nos aperfeiçoar. Muito mais do que os atos externos, do que aparentar. Tem uma passagem no Evangelho, que a gente já conversou aqui sobre ela, que é os bons espíritas, sobre ser espírita. E a gente refletiu e eu vou trazer aqui de novo esse ensino. Ser um bom espírita, gente, é ser cristão. É buscar viver com Jesus, é buscar aqui dentro a moral muito mais do que os atos exteriores. Do que adianta a gente ler, vamos colocar aí todas as obras da doutrina espírita e a gente ficar só na teoria, a gente não colocar em prática o que a gente está lendo. Do que adianta? Do que adianta a gente aparentar que lê, que sabe, que não sei o que, mas não vive os ensinos. Do que adianta a gente frequentar as palestras, mas não tá ali presente, prestando atenção, não tá com o coração aberto para ouvir o que Deus deseja ali nos ensinar naquele momento. Do que adianta a gente ser um trabalhador e servir, achar que ser espírita é só cumprir aquela carga horária, e quando sai da casa espírita muda a conduta, muda tudo. Não, queridos amigos e amigas, hoje a nossa reflexão é uma chamada de consciência para todos nós. Sejamos coerentes com o nosso interior para com o nosso exterior. Sejamos coerentes com o que habita aqui. Busquemos, primeiro de tudo, a reforma íntima, viver com Jesus, abrir o nosso coração ao Cristo, muito mais do que preocupar, aparentar com as práticas exteriores, muito mais que isso, porque aí sim, nós viveremos o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, e é o que Ele nos convida, que é a construção do reino de Deus em nosso coração. Meus queridos amigos e amigas, vou convidar a todos para a gente encerrar nossos dias de reflexão dessa passagem. Eu espero da melhor forma possível ter compartilhado um ensinamento aqui. Eu gosto muito de sempre ler essas passagens e tentar trazer elas para a nossa atualidade, para o nosso dia a dia. Como que a gente consegue aplicar essa passagem do Evangelho na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso contexto. Por isso, a nossa passagem, quando ela vem nos falando sobre a religião, que ela tem que impulsionar o homem a ser melhor, quando o nosso evangelho, essa passagem, vem nos dizendo que, olha só, a gente está colocando a moral do Cristo de lado e se preocupando só com os atos exteriores, como que a gente traz esse contexto para a nossa vida? E nós que somos espíritas, que frequentamos o espiritismo, que somos trabalhadores de uma casa espírita, serve muito para cada um de nós, para mim e para cada um que está aqui, espero que ouvindo e acompanhando. Para a gente se importar, gente, em viver a doutrina, se importar em viver com Jesus. Não só aparentar que se é espírita, mas buscar e se esforçar para ser espírita. Meus queridos amigos e amigas, eu espero ter conseguido aqui da melhor forma possível compartilhar o ensino. Lembremos que tudo que eu falo aqui é com muito carinho, é com muito respeito, é com muita seriedade. Eu espero que cada um possa levar daqui
o melhor ensinamento para si e que possamos nos encontrar aqui amanhã para iniciar o nosso sábado com mais um ensino, com mais uma reflexão, para a gente estar sempre em um passinho, progredindo, aprendendo e evoluindo. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Fiquem em paz, que Jesus se faça presente hoje e sempre no nosso coração. Primeiro no nosso coração, para que os nossos atos exteriores apenas sejam espelho do que habita aqui dentro. Que assim seja.